como saber que você tem um dom de profecia, ou como saber que Deus pôs um chamado profético sobre a sua vida. Existem alguns pontos que eu vou elaborar aqui neste vídeo, que eu vou te mostrar que se esses pontos estão a acontecer contigo, então isso quer dizer que você carrega uma unção profética ou que você é um profeta genuíno. Então fique comigo até o final para você conferir esses pontos se estão a acontecer contigo. Então assim você vai perceber se de fato o que você está passando é resultado de um dom de Deus que está se despertando na tua vida ou é uma outra coisa. Então, para quem não me conhece, eu sou Paulo Branquinho Pisoni. Aqui eu te ensino como ouvir a voz de Deus, técnicas para ser usado por Deus, ativar os seus dons espirituais e profetizar com precisão. Um dos grandes pontos, uma das grandes coisas, um dos grandes sinais que acontecem ou que marcam a sua caminhada profética é a manifestação precoce do dom profético. Esta manifestação precoce do dom profético, ele de fato acontece principalmente nos sonhos. Existem pessoas que têm tido sonhos proféticos, sonhos que acontecem, sonhos com pessoas dando informações, dando clareza, direções que são tão claros que de fato acontece exatamente como a pessoa teve no sonho, como a pessoa visualizou no sonho. Então isso é uma resposta clara de que existe um dom profético na sua vida. Por quê? Porque você sonha com coisas que de fato acontecem. Você sonha com coisas que acabam sucedendo exatamente como você acabou de ver no seu sonho. Exatamente, eu conheço algumas pessoas que de fato começaram a ter essas revelações desde a sua infância, tendo sonhos com pessoas. Antes mesmo de elas chegarem, eles tinham sonho com essas pessoas. E no segundo dia ou terceiro dia as pessoas vinham com a mesma roupa, com a mesma estatura, exatamente como essas pessoas viram em seus sonhos. Até mesmo eu conheço pessoas que tiveram sonho, até que foram capazes de prever morte, de saber que essa pessoa pertence ao reino das trevas ou não, sem antes saber que eles carregavam um dom profético. Então, você precisa saber que se você está a ter esses sonhos, é porque Deus está chamando você. É porque existe um chamado profético sobre você. Existe um dom profético sobre você. E um dos segundos pontos que acontecem é que para algumas pessoas acabam tendo visões aleatórias. Mesmo que algumas pessoas não tenham a capacidade, mesmo que algumas pessoas não entendam o profético como é que ele funciona, algumas pessoas podem ter essas manifestações, podem ter visões, claramente, visões de que eles podem até achar que estão doentes ou estão a ter alucinações. Algumas pessoas começam a ter essas mesmas visões, começam a ver pessoas, começam a ver demônios, começam a ver situações. Então, por falta de compreensão, essas mesmas pessoas podem ter dificuldade ou pensar que estão alucinando enquanto estão tendo visões da parte de Deus. O terceiro ponto é que você sente uma paixão, um amor em querer ouvir da parte de Deus. E isso de fato acontece principalmente quando você está numa denominação, quando você está num grupo de pessoas que carregam um dom semelhante, ou de pessoas que estão a profetizar. Então, quando você olha para essas pessoas, existe um amor, existe uma paixão, existe algo que identifica você nesta área profética. Então, desenvolve-se um amor, uma paixão pelos profetas. Você passa a amar os profetas, você passa a amar a profecia. Então, é porque Deus está te chamando. Então, Deus põe uma sede nesta área, um amor nesta área, uma paixão nesta área, porque na tua vida existe um dom para que você profetize, existe o profético habitando sobre a tua vida. E outro ponto é que quando você carrega o dom profético, existe o zelo exagerado na sua vida. Existe aquilo que nós chamamos zelo pela injustiça. Quando você está no meio de pessoas que oram a Deus, de pessoas que se dizem que oram a Deus, mas elas não manifestam exatamente o cristianismo, existe sempre um zelo em você, existe sempre uma repreensão em você, existe um instinto em ti, uma definição, uma clareza, uma intuição que te dá a perceber que existe alguma coisa errada, que essas pessoas não estão vivendo a palavra de Deus exatamente como está na Bíblia. Por isso, quando você lê a Bíblia, você pode perceber que muitos profetas na Bíblia, eles tiveram zelo pela justiça, porque o espírito profético
habitava sobre a sua vida. Então, o dom que habitava sobre a sua vida, o dom sobre a sua vida, fez com que eles tivessem zelo pelas coisas de Deus, com que eles tivessem temor pelas coisas de Deus, fez com que eles tivessem amor pelas coisas de Deus, ao ponto de querer dissuadir os outros a seguir o caminho da verdade. Então, se isso está acontecendo contigo, isso deixa claro que você está de fato perante um dom profético e você não sabe que está perante um dom profético. Não é nenhuma alucinação, não é nenhum problema de cabeça. Você não está a ficar maluco, mas sim existe o Espírito de Deus que está a se revelar em ti, que você não está a perceber que de fato está a se revelar na sua vida. Então, esse é o momento de você se posicionar na posição correta para você entender e você ir além. Se você se posicionar corretamente, você vai perceber que não é de fato como muita gente pensa, mas sim é de fato um dom que está dentro da tua vida.